everybody! Olá, pessoal! Estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 832. Very good. Muito bem. Vamos falar do tratorista que foi abduzido. Isso mesmo. Isso ocorreu no ano de 1958. Para sermos mais precisos, no dia 14 de março de 1958. O tratorista, ele sumiu, foi abduzido. Ficou 11 dias no poder de seres extraterrenos. O seu nome? Arthur Berlet. Esse caso ufológico é conhecido nacional e internacionalmente. Quem estuda, pesquisa ufologia já conhece esse caso de Sobejo. É um caso intrincável, intrigante, que chama a atenção. Ele estava com o seu trator, de repente é sumido, desaparecido, some mesmo. Ficou 11 dias junto aos extraterrestres. Um planeta que distancia da Terra mais ou menos 65 milhões de quilômetros. Meus irmãos, vejam bem, 65 milhões de quilômetros. O nome do povo é... Akart. Esse é o nome do povo, da raça, né? Da raça. Inclusive, essa raça Akart fala que na circunvizinhança da Terra existem outras 90 raças, mais ou menos. 80, 90 raças apenas nas circunvizinhanças do nosso planeta Terra. Mas muito bem, Akart. Eles distam de nós, segundo o Arthur Berlet, eles distam de nós 65 milhões de quilômetros. Ainda assim, nessa distância toda, o Arthur fala que eles gastaram 38 horas. Para fazer essa distância toda de 65 milhões de quilômetros da Terra, eles gastaram 38 horas. Muito bem. Mas nós dizíamos o seguinte, que como pode, né? Como que pode? Existe um planeta onde habita um povo, os Akartes. Os Akartes estão num planeta que tem uma distância de 38 milhões de quilômetros da Terra. Tudo bem. Mas por que a NASA, a ciência, os telescópios não detectaram este planeta? 65 milhões de quilômetros da Terra não é tão longe. Sendo que o maior planeta do Sistema Solar, o maior planeta, o nome dele é Júpiter. Este planeta é gasoso, né? Esse planeta que tem 69 luas, somente uma das muitas luas, chamada Galileu, leva o nome porque Galileu sondou esse planeta no ano de 1610, no século 17, portanto, ele pensou que era uma estrela, né? Ele ficou 2 meses, quase 3 meses estudando aquela estrela, que estrela curiosa, e percebeu depois que era um planeta. E que era um satélite, o satélite de Júpiter, porque Júpiter tem 69 luas. Já pensou? 69 luas. Júpiter, só para você ter uma ideia, meus irmãos, está mais ou menos distante do Sol, 777 milhões de quilômetros, sendo que a Terra está a 150 milhões de quilômetros. A nossa Terra, ela está a 150 milhões de quilômetros de distância do Sol. Júpiter, 777 milhões de quilômetros. Júpiter, em relação à Terra, está a mais ou menos 650 milhões de quilômetros da Terra. E em 1610, Galileu já detectou com o seu telescópio uma das luas de Júpiter. Com toda essa distância, já percebeu uma das luas de Júpiter. Agora, a ciência hoje, passados séculos depois da descoberta de Galileu, não descobriu um planeta que está a 38 milhões de quilômetros da Terra? Um dos Akartes, que é o povo, que é a raça, habita. Esse planeta, segundo Arthur Berlet, tem mais ou menos 80 milhões de habitantes. Não é tanto, né? 80 milhões de habitantes.
Por ser um planeta, não é tanto. Mas muito bem. É quase uma população de um continente, né? Mas, vejam bem, dependendo do continente, é claro. Ou de um país, né? Melhor dizendo, de um país, não um continente não, mas de um país. De um país expressivo. Nós falamos equivocadamente. De um país expressivo. Certo. Então o que acontece? E eles, um planeta que tem 80 milhões de habitantes, que está a 38 milhões de distância da Terra, a NASA não descobriu. Sendo que Júpiter está a mais ou menos 650 milhões de quilômetros da Terra e o homem sabe a temperatura, sabe a distância, sabe a rotação, sabe as realidades daquele planeta, um planeta gaseificado, etc, etc, etc. Como que pode isso? E esse planeta não é tão longe de nós e a NASA não descobriu. Por quê? Porque esse planeta não tem as mesmas características de Júpiter ou de qualquer outro. Ele está numa outra vibração. Por isso que os instrumentos da NASA não puderam detectá-lo. É simples isso. As pessoas ficam, né? Mas como que pode? Ninguém descobriu esse planeta? Não descobre mesmo. Com essa tecnologia não vai descobrir. Existe vida inteligente em Marte. A ciência não descobriu até agora. A ciência até cogita de ir em Marte. Mas não vai encontrar vida como nós a concebemos. Em Júpiter, por exemplo. Vida existe lá, inteligente? Sim. Muitos depoimentos, inclusive mediúnicos. Vida altamente inteligente em Júpiter. Só que não tem a mesma estrutura que tem a nossa matéria. É uma força quintessenciada, está numa outra dimensão. Por isso que esse planeta que está a 38 milhões de quilômetros da Terra não foi descoberto ainda pela ciência. E pela ciência ortodoxa, nem será descoberto. Tem que ser uma outra ciência, uma outra modalidade de pesquisa. Então, ele foi levado lá, ficou 11 dias. Ele voltou no dia 25 de março de 1958, ele ficou 11 dias lá. E ele fala, inclusive, alguns detalhes, que eles são como nós. Como nós. 2 braços, as 2 pernas. É interessante, né? Muitas vezes nós falamos de ETs, de extraterrestres, nós pensamos, vai chegar uma nave aqui e vai sair desta nave um ser de 8 cabeças, ou de 4 olhos, de 8 braços. Nada disso. Eles têm 2 braços, geralmente, 2 braços, alongados ou nem tanto, as 2 pernas, o tronco superior e inferior, portanto, a cabeça, 2 olhos. Às vezes os olhos são um pouco maiores, a cabeça um pouco mais proeminente, uma certa protuberância na testa, pode ser. Não tem muitas vezes a característica dos nossos ouvidos, né? Não possuem a orelha, os orifícios apenas, mas é pouca coisa que difere. Talvez não tenham 5 dedos, mas isso é de só menos importância. Mas numa morfologia, morfologicamente se aproxima da nossa realidade. Então ele fala que, inclusive, ele dá um detalhe, que naquele planeta falava-se alemão. Olha que curioso isso. Falava-se alemão. É um caso que é conhecido no Brasil e no mundo todo. É um caso que se deu com o tratorista, portanto, em 1958. Queríamos trazer esse caso para os irmãos e falarmos, sobretudo, que estes planetas não são detectados pela NASA, pela ciência, porque estão numa outra vibração, numa outra dimensão. Agora, pensem bem, meus irmãos. Segundo... Oh, meu Deus, o nome do rapaz? O Arthur Berlet. Segundo o Arthur Berlet, existem mais ou menos 80, 90 raças que não são detectadas pela ciência, que estão muito próximas de nós. Já pensou quando este horizonte se abrir, quando essa cortina se levantar, alçar, e eles travarem contatos com nós? Conosco? Será surpreendente. Então, é um caso que se deu, é o caso do tratorista Arthur Berlet. Este caso aí é um caso intrigante. Ele foi realmente levado, abduzido, né, por esta raça, ficou 11 dias lá, num planeta que não é tão grande assim, não é tão volumoso assim, ficou lá, teve participação na vida ativa daquela raça. É uma raça Acarte, o nome da raça é Acarte. É uma raça que tem a sua tecnologia, está um pouco à frente da nossa realidade, estão aí povoando as vizinhanças do sistema solar. Então, meus irmãos, é uma questão de tempo realmente. Pode perceber que tudo está conspirando a favor
destas vidas que estão se aproximando. Por isso que Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Que casa é essa? O universo. Quais são as moradas? Os planetas. Inclusive a questão do Evangelho segundo o Espiritismo, o terceiro livro, publicado em 1864 pelo gênio Allan Kardec. Capítulo 3, onde Kardec estuda esta questão. Inclusive os espíritos estão aqui, estão nos intuindo, estão nos recomendando também para estudarmos, se quisermos avançar na questão, no tema. Questão 55, é isso? Questão 55 do Livro dos Espíritos. 55 do Livro dos Espíritos, publicado em 1857, é o primeiro livro do gênio Allan Kardec. Gênio Allan Kardec, que já contatava seres extraterrestres. É isso, é o grande tratorista Arthur Berlet. Alright? Este caso se deu, Arthur Berlet se deu no norte, né, na cidade norte gaúcha. Deve ser Sarandi. Quase certeza que é isso. Sarandi. É um caso que vale a pena estudar. Pesquise na internet, pesquise aí que você vai encontrar subsídios, conhecimentos fantásticos acerca deste assunto. Que a luz do conhecimento esteja conosco, sucesso! Que Deus seja louvado! Very good!